Yo, pessoas! Eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Hora no Immortal. Eu sei que acabou de sair vídeo disso, só que tínhamos um detalhe, assim, que se eu juntasse no vídeo, eu tentei juntar e aí fico meio confusa. Então vamos falar disso à parte, que é a relação tóxica. Esse anime é um anime que foi bem, do modo bem agradável, ele é divertido, ele é legal, ele é identificável. Então, Ore no Immortal é um anime muito legal. Só que no final da segunda temporada as coisas ficaram ridiculamente estranhas entre Kirino e o irmão dela, que sempre me foge o nome, mas enfim. Entre os irmãos o negócio ficou realmente estranho e eu gostaria muito de comentar sobre isso. Pra começar, eu dei uma explicadinha no vídeo que a relação entre os dois irmãos é péssima. Por quê? Kirino é perfeita, irmã perfeita. E aí o cara acaba se sentindo meio tipo. E ela também é muito dura com o irmão dela, então, tipo, é bem difícil a relação dos dois. Então eles meio que crescem nesse ódio, só que antes eles davam bem, eles se amavam quando eram pequenos, agora eles não se falam, mal se falam, né? E aí de repente, depois que ele descobre que a Kirino é otaku, ele começa a ficar, tipo, dar atenção pra ela, ficar próximo dela, apoiar ela, mesmo ela sendo horrível com ele a maior parte do tempo. E dá pra ver que a Kirino, na verdade, gosta muito do irmão dela, então acaba que os dois se aproximam de uma maneira que as coisas, assim, vão ficando bem entre eles. Só que a gente tem o primeiro indício de red flag, que é Kirino ganha uma bolsa ou foi convidada para participar de um programa dos Estados Unidos, porque ela corre. E isso é incrível. E aí ela desiste do programa por causa do irmão dela. Lá fica meio subentendido, né? Tipo, na verdade ela fica, não, é por causa dos jogos, eu senti a falta dos animes, dos jogos, sou otaku e não consigo viver sem. Mas não foi bem por causa disso, porque, né, tipo, não dá pra adquirir as coisas que ela adquiria, talvez nem tantas, e nem. E, claro, tem vários itens que a gente acharia no Japão e que a gente nunca vai achar. Mas foi demais essa desculpa. Então, o que fica subentendido ali? Na verdade, não tão sub, fica meio que perceptível pra quem tá acompanhando a relação dos dois. Ela não tava se sentindo tão bem porque ela tava separada do irmão dela, e o irmão dela também queria que ela ficasse. Aliás, ele deixa isso bem claro. Ele joga o orgulho de lado e admite que gostaria que ela ficasse, e aí ela fica uns meses lá e depois ela volta. Ou seja, ela meio que desistiu de uma oportunidade gigante porque ela queria ficar perto do irmão dela queria ficar perto dela, e é isso. Isso é estranho. Isso é muito estranho. Era a oportunidade. Você não perde um relacionamento com um familiar que se importa com você e você se importa por causa disso. Aliás, tem vez que você quer perder o relacionamento com o familiar e você não consegue se livrar dele? Imagina! Então, tipo, cara, não tem lógica, não tem lógica nenhuma. E aí ela fez isso e eu não achei legal, eu achei estranho. Aí, ok, tá de volta, os dois podem ficar próximos de volta. É aquele relacionamento de irmão legal que eles têm, que na verdade não é tão legal assim, porque eles são péssimos um com o outro. Na verdade, querendo meio péssimo com o irmão dela, mas eles estão melhorando cada vez mais. E estão sendo cada vez mais sinceros com o fato de que eles gostam muito um do outro. Isso é legal. Só que o negócio fica estranho de novo. Agora é um spoiler meio grande, só que não fica assim. Não, eu não me sentiria. Não sentiria que minha experiência ia ser arruinada se eu escutasse sobre isso. Sobre essa parte. Mas, enfim, tem spoiler. Então, se você quiser fugir para as colinas, eu não vou te julgar. Mas. Uma amiga da Kirino, Kuroneko-san, gosta do irmão mais velho dela. Só que ela também gosta muito da Kirino, que a Kirino é tipo o best friend forever dela. Então ela quer uma amizade com a Kirino e um relacionamento com o irmão mais velho da Kirino. Até aí parece ótimo pra mim. Você se dá bem com a irmã, você quer o irmão gosta de você. Então parece ótimo, parece perfeito. Porque a família já gosta dela, tipo, a menina já gostando dela já é meio caminho andado, porque o irmão se importa muito com a irmã. Então, isso é ótimo. Só que não, cara, o negócio ferrou. Kirino ficou 100% revoltada do irmão dela arranjar uma namorada. E, tipo, eu não entendi por quê. Isso foi muito tóxico, porque ela ficou 100% revoltada do irmão estar com uma namorada. Aliás,
toda vez que tinha várias meninas ao redor do irmão, ela ficava com ciúmes do caramba. E isso é muito bizarro, porque ela é irmã dele. E normal você ter ciúmes dos seus irmãos, na verdade, porque, tipo, você quer. Se você se dá bem com seu irmão ou sua irmã, você quer proteger ou cuidar. Então é normal que você tenha, assim, tipo. Não gosto muito desse cara aí, não. Arruma melhor. Mas não era isso, era, tipo, o nível de positividade, ela não queria que. Tipo, não sei se essa pessoa é boa pra você, quer alguém melhor pra você. Ou quero te apoiar. Não, era um sentimento de você não pode ter um namorado que eu não quero. Esse era o sentimento que a Kirina tava passando. E eu fiquei tipo assim, uau, tóxico. Como se o jeito que ela tratasse ele não fosse tóxico o suficiente, né? Mas aquilo foi muito errado mesmo. E aí a gente segue que Kirino acha alguém que meio que se encaixaria nela muito bem. Porque o cara tá na indústria que ela tá da moda, porque Kirino faz tudo. Kirino é modelo, Kirino é atleta que corre, Kirino vai bem na escola. Kirino é incrível. E é difícil ficar perto dela porque ela, tipo, brilha, sabe? Mas ela acha um cara que trabalha nessa parte da moda e também gosta de animes. Então aquilo ia ser tipo, uau, é um casal, porque ela consegue falar sobre ele com dois mundos que ela gosta e ela não consegue misturar esses dois mundos. Então aquilo seria incrível. E aí ela aparece falando assim, ai, tô namorando com ele, mas eu achei aquilo muito rápido e estranho, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, não deu tempo nem de achar que os dois iam dar um casal legal. O que aconteceu? Eu pisquei, foi legal. E aí ele chega em casa e o irmão dela começa a tratar o namorado dela de uma maneira tão lixo, mas tão lixo, que eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que ele tem coragem de falar assim com o namorado da menina, que ele tem coragem de falar assim com qualquer pessoa, porque aquilo, o jeito que ele tava tratando o cara não era nada legal. E aí, obviamente, o caso era, a Kirina tava com o namorado, ele não queria que a Kirina namorasse, porque o relacionamento dos dois é 100% tóxico, e aí ele não queria que a Kirina namorasse. Então ele começou a ser rude, filho da mãe com o cara, que não tinha nada a ver com isso, tipo... ele não tinha nada a ver se a Kirina tava namorando não, pra começar. Então, sabe? E eu falei assim, nossa, eu acho justo, porque a Kirina tava sendo filha da mãe com esse negócio dele com a Kuroneko. Só que, não, na verdade, não é justo. Os dois estão 100% errados. E aí a Kirino, acabou que a Kirino... Vai vendo, o anime é tão bom. E chega no final da segunda temporada, eu fiquei assim, tipo... Foi tão bizarro, mas tão bizarro. Teve uns episódios muito estranhos. O que que acontece? Ela fala pra ele assim, eu não tô namorando de verdade com esse cara. Tipo, foi fingimento pra ver como você. Pra ver se você se toca de como eu estou me sentindo com o fato de você estar namorando com a Kuroneko. Ou seja, ela descaradamente admite que fez um cara passar toda por aquela situação, tipo. Além de ser super constrangedor conhecer o pai dos outros, digo de passagem, é super constrangedor. Ele ainda teve que ser humilhado pelo irmão da menina. E aí, no final das contas, a menina admite que não tava namorando com ele. E aí lá, tipo, coitado desse cara. Ele parecia muito legal por ter passado por essa. E aí ela fala, ai, eu não tô namorando ele não, foi só pra você entender como eu me sinto. E aí eles entraram num acordo mais tóxico do que o sentimento que um tava jogando no outro de não vamos namorar até nós estarmos de boa com nós tendo um relacionamento com outra pessoa. Uau! Que estranho! Isso foi muito bizarro. Eles basicamente concordaram que, por exemplo, o querido não pode ter um namorado porque o irmão dela não tá pronto pra aceitar isso. E o cara também não pode ter uma namorada porque ela não tá pronta pra aceitar ele como namorada. E no caso, tipo, a Kirino tinha ajeitado lá um cara super legal, só que eles não estavam tendo um relacionamento de verdade, então ok. Mas a Kurodeko é conhecida da Kirino e ela se importa tanto com a Kirino que ela disse que vai segurar o relacionamento que ela quer ter com o cara até a Kirino tá de boa com isso. Esse é o nível quanto ela se importa com a amiga e quanto ela quer estar de boa com os dois. Ela gosta muito dos dois. Então o Kurodeko foi meio anjo aí nessa história. Só que o relacionamento desses dois irmãos é muito tóxico. O que que aconteceu? Antes tava, tipo, bonitinho, divertido, era um relacionamento em irmãos. Foi a mesma coisa, foi a mesma sensação quando eu ouvi o final de Zag Drops. Não foi a mesma sensação, porque aquilo foi passado de bizarro. Se você viu o Zag Drop no mangá, você provavelmente ficou tipo, uau! Eu não li o mangá inteiro, eu só fiquei sabendo do final e eu fiquei assim, uau, eu não queria ver uma relação de pai e filha virar isso aqui, tipo, socorro. E eu também não quero ver uma relação de dois irmãos nesse nível de toxicidade, tipo, isso foi estranho e errado. E aí, depois de toda essa sensação muito bizarra que o anime passou, a gente tem um final fofinho, mostrando como a Kirino
admirava e amava o irmão dela, como ela acabou ficando, tipo, se decepcionando com o fato de que ele não é um super-herói. Porque quando é criança, às vezes você arruma alguém e fala, não, esse é meu super-herói. Mas ninguém é super-herói, todo mundo é gente que comete erros. Então, o irmão dela simplesmente mostrou que era uma pessoa normal e não um super-herói. E conforme a menina continuou se esforçando para demonstrar que não, eu vou orgulhar esse meu irmão, que não existe mais, que era um super-herói. E aí ela passou dos limites dela, virou essa pessoa incrível. Só que com várias habilidades incríveis, na verdade, porque eu acho ela meio difícil de lidar. Mas mostra todo esse esquema dos dois e isso foi muito fofinho, foi muito bonito. Deu pra entender como que a relação deles chegou no ponto que os dois mal se falavam na casa e por que os dois, assim, voltaram a sincronizar tão rápido, porque eles de fato se importavam muito com o outro, eles gostavam muito um do outro. E aquilo foi bem interessante de ver, sabe? Foi bem bonitinho. E aí acaba o anime num ar muito fofinho. Só que antes desse final bonitinho, vendo a infância deles, como é que foi, e, tipo, teve essa coisa toda. Essa coisa toda, esse esquema todo muito bizarro da relação dos dois. Então, assim, o que aconteceu com o Oreimo? Foi bizarro, foi muito tóxico, foi estranho. Tipo, que raios foi aquilo? Que raios foi aquilo? Porque, gente, como assim um não vai namorar, nenhum dos dois pode namorar enquanto o outro não tiver de boa com isso? Isso foi muito errado. E eu só queria deixar isso no ar, que tipo assim, o anime quase todo é muito bom. Aí chega essa parte, não é que fica estranho, porque você fica assim, ué, mas não tá batendo, o que tá acontecendo? Então assim, Oreimo termina de uma forma muito bizarra. Não termina em si, porque o finalzinho tem essa parte bonitinha da infância que foi muito totozinha de ver. Mas essa parte aí dos dois sendo 100% tóxico um com o outro, e aí aceitando a toxicidade um do outro como se fosse 100% normal, foi muito bizarro. E eu só vim falar disso nesse final de semana maravilhoso, eu só queria deixar isso no ar. O que vocês acham desse rolo todo? Vocês conhecem mais animes que rolam isso? Porque, tipo, o Zack Drop a gente sabe que no anime não tem, mas no mangá tem essa revirada meio estranha. Aí temos Oreimo, que não é a mesma revirada de Zack Drop. O Zack Drop foi em outros ares aí. Mas ainda assim, os personagens é uma relação que parecia que ia ficar saudável e amigável. Virou um negócio bem estranho e tóxico. Vocês conhecem outros animes que pegam essa vibe? Porque eu tô tipo assim, sério, isso é normal? Bom, esse foi o nosso papo de final de semana, meio bizarro. E é claro, deixa aí nos comentários. E já que você está descendo para comentar, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal. E na nossa descrição tem as nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye bye e bom final de semana.